Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de banco de dados. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente vai dar prosseguimento a seus estudos de banco de dados, aprendendo um pouquinho mais de como utilizar o PHP-MyAdmin. E essa é a aula da parte 2. Então, no vídeo passado, eu falei um pouco sobre outras ferramentas. Eu te mostrei como utilizar o console MySQL e o PHP-MyAdmin. E a gente aprendeu a entrar no PHP-MyAdmin e fazer as funcionalidades básicas. Eu também falei na aula passada que independe da ferramenta que você utiliza. A base de dados está sempre no servidor e não importa qual ferramenta você utilize. O banco de dados vai estar lá e vai ser criado. Não importa a ferramenta que você utilize. Agora, eu vou dar um pouquinho mais de foco no PHP-Admin, porque eu sei que tem gente que utiliza bastante, principalmente em planos de hospedagem. Então, se você vai colocar o seu site no ar, provavelmente a ferramenta que a empresa de hospedagem vai te direcionar é o PHP-MyAdmin. A Hostnet, por exemplo, que é a patrocinadora desse curso, disponibiliza o PHP-MyAdmin em todos os seus planos de hospedagem. Então, se você quiser criar um banco de dados e colocar ele hospedado na Hostnet, você vai utilizar o PHP-MyAdmin. Então, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Você precisa ter assistido a aula anterior. Caso você não tenha assistido, clica aqui, você vai direto para a playlist e você vai procurar a aula de PHP-Admin parte 1, porque lá eu vou te mostrar como você entra, como você acessa o PHP-MyAdmin e algumas funcionalidades básicas. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais no conhecimento da ferramenta para você poder construir o seu banco de dados utilizando o PHP-MyAdmin. Então eu já estou com o meu servidor ativo e também com o PHP-MyAdmin aberto. Eu também deixei aberto aqui o Workbench e a tela de console. E se cada vez que você vê a tela de console dá um pequeno arrepio, provavelmente é porque você ainda não assistiu a aula anterior. Lá eu te mostrei que é muito fácil e que se você está seguindo as aulas bonitinho, testando, treinando os comandos, a tela de console não vai te assustar de forma alguma. Mas vamos voltar para o PHP-MyAdmin e aprender algumas funcionalidades básicas. Então já estou aqui na tela principal do PHP-MyAdmin e você vê que você tem a base de dados aqui, cadastro, que é a que a gente está utilizando durante a aula. Vimos também que a gente tem sempre por padrão 3 bases de dados que já ficam aqui. Se você vier, por exemplo, aqui no terminal, apertar Enter, porque a senha é vazia, vou dar aqui, Show Databases. Ele vai te mostrar aqui exatamente as mesmas bases, Information Schema, Performance Schema e MySQL já são por padrão, exatamente como você está vendo aqui, tá vendo? As 4 bases. Se você vier no Workbench e conectar o servidor, você vai ver aqui do lado que ele só te dá acesso à base cadastro, ele não mostra as outras 3. Isso porque a ferramenta do Workbench, ela oculta essas 3 bases padrões para você não precisar mexer nelas. A gente viu na aula passada que dá para a gente manipular dados e acessar dados diretamente do PHP-MyAdmin. Agora, eu vou criar um banco de dados de teste e nós vamos ver quais são os procedimentos para você criar um banco de dados, uma tabela, definir quais são os campos, adicionar e manipular os registros. Então vem comigo, que essa aula está caprichada. Uma vez no PHP-MyAdmin, vamos criar um banco de dados novo. Para criar uma base de dados nova, você tem algumas possibilidades. Ou você clica aqui no link New, que fica do lado esquerdo, ele vai abrir a tela de base de dados, ou ainda, na página principal, você vem aqui e clica em Base de Dados. Aqui você vai abrir exatamente a mesma tela que anteriormente. Aqui você vai ver todos os bancos de dados que estão criados no momento e tem a possibilidade de criar uma base de dados nova. Vamos na caixa de texto logo abaixo e digitar o nome do banco. Eu vou usar o banco de dados que eu vou criar como exemplo. Logo em seguida, você vai ter que escolher qual é o collection. Clicando sobre ele, você lembra que a gente utilizou na aula de banco de dados, utilizando o Workbench, o UTF-8 General CI. Então eu vou procurar aqui na lista por UTF-8, vai procurar aqui na área e você vai ter o General CI. Existem outros tipos de collation que também aceitam acentuações. A gente escolheu o UTF-8 aqui, assim como nas aulas anteriores, para a gente não ter problemas com acentuações. Particularmente, eu prefiro esse. Mas tem gente que usa formatos latinos. Então, assim, você pode ter professores ou até mesmo videoaulas no YouTube que mostra outro padrão de collation. Eu recomendo o UTF-8 General CI. Feito isso, nós vamos clicar em Criar. A partir daí, a base de dados exemplo foi criada. Exemplo foi o nome que eu dei a ela. E se você olhar aqui, já tem exemplo criado. Olhando aqui na esquerda, você também tem o banco de dados exemplo. Para abrir a base de dados de exemplo, basta clicar sobre o nome dela. E ele, como não tem nada dentro, ele já vai te sugerir
criar uma tabela. Vamos criar uma tabela, clicando nessa caixa e digitando o nome dela. Eu vou criar a tabela amigos. Em seguida, ele vai te perguntar qual é o número de colunas. E se você é um gafanhoto esperto e já assistiu às aulas anteriores, sabe que eu já comentei algumas vezes que colunas são os campos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui. Eu vou querer que cada amigo meu tenha um identificador, que vai ser minha chave primária, um nome e um telefone de contato. Só isso. Então, eu vou ter 3. Um identificador, um nome e um telefone de contato. Então, eu venho aqui no número de colunas e coloco o valor 3. Clique em executar e você vai perceber que ele já criou aqui uma estrutura com 3 espaços para a gente poder nomear as colunas. Então, minhas colunas vão ser ID, nome e telefone. Então, aqui eu tenho as minhas 3 colunas nomeadas. O próximo passo é escolher os tipos primitivos. Lembra lá no início que eu te dei uma lista de tipos primitivos? Estão todos aqui. Então, olha só, o meu ID é inteiro, mas eu posso escolher qualquer um dos tipos primitivos que eu já expliquei para vocês, inclusive os tipos espaciais. Lembra? Geometry, Point, Polygon e muito mais. Então, ID é inteiro. O nome vai ser varchar, então ele já coloca aqui no início, e o telefone também vou colocar varchar. E você pode estar pensando, mas Guanabara, telefone é um número, não é um varchar. Telefone você não coloca o símbolo de mais se você quiser utilizar o código do país, bota parênteses se você quiser colocar o código de área e coloca um hífen para separar os 4 primeiros dígitos dos 4 últimos. Isso depende do lugar do Brasil que você está, né? Tem lugar do Brasil que ainda está utilizando o formato de 3 dígitos, um tracinho e 4 dígitos. Nos tipos varchar, eu também tenho que indicar o tamanho. Então eu vou colocar aqui 30 para o nome e 11 para o telefone. Se você quiser, pode colocar algum valor pré-definido, como por exemplo, como definido, nulo, né, por padrão, ou data e hora atual. Eu não vou querer nenhum desses, deixa vazio. Aqui eu posso preencher se eu quero ou não que o valor possa ser nulo. Por padrão, o PHPMadmin coloca sempre como not null. Então, por exemplo, eu vou deixar que o telefone seja nulo. Uma pessoa pode ser cadastrada e não ter telefone. Claro que isso é meio inútil, mas isso aqui é só como exemplo. Aqui eu posso indicar qualquer um como índice, por exemplo, eu vou querer que o ID seja a minha chave primária, e você já viu que a chave primária é aquele campo que identifica cada uma das tuplas, cada uma das linhas. Se você não sabe disso, assiste às aulas anteriores, eu nunca vou cansar de encher o seu saco, você precisa assistir o curso inteiro. Não adianta você cair de paraquedas e querer utilizar aqui o PHPMadmin sem uma base inicial, pelo menos de banco de dados. Você é um gafanhoto que está chegando nesse vídeo, nessa série de PHPMadmin, você saiba que esse curso eu não estou falando muito sobre modelo relacional, eu não estou me aprofundando, eu não estou falando ainda sobre aquela parte chata que o seu professor fala desde as primeiras aulas de banco de dados. Então eu estou começando esse curso de uma maneira com uma proposta diferente, bem mais dinâmica, colocando a mão na massa. Então, dá um voto de confiança pro Guanabara aqui e assiste esse curso, pequeno gafanhoto. Vai por mim, você vai gostar. Vou colocar aqui, por exemplo, como meu nome como Unique. A gente já viu o que é o Unique, que é diferente de chave primária. Esse campo AI aqui seria o autoincremento. Então, por exemplo, se eu marcar aqui, eu estou dizendo que o meu ID ele vai ser gerado automaticamente pelo sistema. Se você quiser também, você pode colocar algum comentário sobre o campo. Eu não vou colocar nenhum. Embaixo você pode escolher qual vai ser a Storage Engine que vai ser utilizada e você pode utilizar outras engines. E pode escolher, por exemplo, o Maizan, que também é bastante famoso. Se você quiser também pode especificar o Collation aqui, mas a gente já especificou no banco de dados, ele vai seguir o que foi especificado lá. Mas se você quiser aqui, ó, você pode vir e escolher na lista o UTF-8 aqui também, utilizar a mesma Collation da criação do banco de dados. Se você quiser, pode também colocar comentários sobre a tabela, colocar definições de partição. Na verdade, eu vou deixar isso tudo vazio e vou clicar em guarda. Como você já viu nas aulas anteriores, o PHPMadmin vai criar a base de dados de maneira bem simples e sem precisar que você decore comandos. Volto a dizer, é claro que na hora de criar uma base de dados, você pode utilizar o PHPMadmin, mas é bom que você conheça o funcionamento dos comandos Create Database e Create Table para você ter o conhecimento prévio da instrução SQL e poder classificar essas instruções, como por exemplo, o Create Database e o Create Table são comandos da classe DDL. Então o que foi feito aqui foi criar automaticamente a minha tabela. E eu vou te mostrar um macetinho aqui para você saber qual o comando que foi utilizado. Então vamos ver aqui se o banco de dados exemplo e a tabela amigos foi criado corretamente. Vamos abrir o nosso console. Vou dar o Show Databases, que é o mesmo comando que eu acabei de dar aqui. Você pode usar a seta para cima para isso. Eu tenho o banco de dados exemplo, vou abri-lo. Use exemplo. O banco de dados foi modificado. E eu posso vir aqui, ó, Show Tables. Ele teve aqui o amigos. Claro que eu posso utilizar a qualquer momento Describe ou Desk
amigos, para ver qual é a estrutura dele. Lá. ID, nome e telefone. Ele colocou int de 11, varchar de 30, varchar de 11. Colocou aqui, ó, ele pode ser nulo no telefone, como eu mesmo especifiquei. A chave primária no ID, a chave unique no nome. E ele vai, por default, colocar os valores nulos aqui nos campos. E, inclusive, o extra aqui do campo ID, que está como autoincremento. Até aí tudo bem, é o que você está vendo lá no PHPMyAdmin também. Só que aqui no console você pode usar um comando especial. Dá uma olhadinha aqui. Se você quiser ver as tabelas, você já viu que é o show tables. Mas se você colocar, em vez de show tables, show create table de amigos, você vai ver qual foi o comando que foi utilizado para criar essa tabela. Dando Enter, aqui ó, o comando foi create table amigos, ID int 11 not null autoincrement, nome varchar de 30 not null, telefone varchar 11 default null, primary key é ID, unique key nome, esse aqui é o nome do seu índice, esse aqui é o nome do seu campo. Seu engine foi o InnoDB e o default charset é o TF8. Viu que legal? Então, mesmo criando no PHPMyAdmin, você pode aprender comandos. Então, isso é bastante interessante. E o mesmo do show create table também serve para o show create database. Acompanha aqui comigo. Então, se eu der show create database, não é em plural, né? No singular. O nome do meu banco de dados, exemplo. Ele vai te mostrar o create database, ó. Create database exemplo, coloca aqui, ó, default charset, o TF8. Ele botou até de uma forma diferente daquela que eu te ensinei durante a aula. As duas funcionam perfeitamente. Até aí, tranquilo? Então você pode criar uma base de dados e criar uma tabela diretamente no PHPMyAdmin e também descobrir quais foram os comandos utilizados para cada uma delas diretamente no console do MySQL. Voltando aqui ao PHPMyAdmin, você vai ver que a tabela foi criada e você pode, por exemplo, aqui, ó, também ver a estrutura da tabela. Tá vendo? Então, ID, nome e telefone, com todas as informações que foram dadas lá no console de forma textual, elas estão aqui organizadas. Uma coisa que a gente pode fazer, que a gente já fez nas aulas utilizando comandos, é, por exemplo, em vez de tel, eu quero telefone. Para fazer isso, basta você vir na linha do telefone aqui e clicar em muda. Clicando em muda aqui, eu posso modificar simplesmente essa coluna, digitando aqui telefone. Posso modificar também, ó, vou botar 15, por exemplo, para ele aceitar o código de área. Posso modificar o collation específico desse campo. Posso modificar qualquer informação aqui. Clique em guarda. E aí você vai ver que ele vai alterar a coluna telefone e ele aqui em cima já está te dando o comando que foi utilizado para isso. A gente aprendeu o comando altertable. Então tem lá, ó, altertable amigos, change tel para telefone. Você lembra que na hora de modificar um campo você tem o altertable com change e com modify? E a gente aprendeu que o modify não permite renomear, que para renomear teria que ser change? Então, ele já está utilizando aqui para você. Se você quiser, você pode ainda editar o comando e trabalhar diretamente com SQL. Basta você clicar aqui em Edita e ele vai abrir uma nova janela do seu navegador e vai permitir que você modifique a instrução que foi executada. Viu? O PHPAdmin é tão simples quanto o Workbench e ele tem até algumas funcionalidades a mais. Por que eu não estou utilizando o PHPMyAdmin no curso inteiro, então? Para não fazer com que você fique com vontade de criar sua base de dados sem aprender os comandos. Porque, como eu disse, você quando quiser programar em PHP, por exemplo, vai precisar entender esses comandos. E por falar em PHP, o PHPMyAdmin, como o próprio nome diz, foi feito em PHP e ele é focado principalmente para a linguagem. E é possível até gerar código sozinho utilizando ela. Ó, fechando aqui, do lado do Edita, você pode ver aqui, ó, que eu tenho o criar código PHP. Aqui ele já vai criar uma linha que seria a criação de uma variável SQL, já colocando o altertable tudo bonitinho para você pegar isso daqui, copiar e colar no seu código PHP. E se você quiser aprender PHP, é uma ótima dica. Agora que você está fazendo o curso de SQL, é uma ótima dica você seguir os seus estudos no curso em vídeo, é claro, porque aqui, ó, clica aqui, você vai diretamente para o curso de PHP. A gente fez um curso básico de PHP, você precisa saber esse básico, por exemplo, apareceu aqui na tela o $SQL, o cifrão SQL. Então, isso significa que é uma variável. Você não sabe disso? O curso de PHP vai te ensinar isso tudo. Se você quiser aqui também, ó, na interatividade, eu coloquei alguns cursos, inclusive o curso de algoritmos, se você sentir dificuldade no PHP. Então, assim, é tudo uma sequência, pequeno gafanhoto. A gente está vendo o banco de dados aqui, já pensando no futuro em fazer um curso de PHP com banco de dados. Mas para você aprender PHP, você também precisa saber algoritmo antes. Então, ó, vai aqui em cima no interatividade e dá uma olhada no que a gente já criou no curso em vídeo. O curso em vídeo não é feito só de banco de dados, não. Se você chegou no curso de banco de dados, seja bem-vindo, mas o curso em vídeo tem uma história. Tem cursos que foram criados antes mesmo desse curso que você está assistindo agora.
Então, sinta-se à vontade para navegar pelas nossas playlists, porque é tudo de graça. Vamos voltar à estrutura da tabela, clicando no nome dela. Aqui você vai ver, ó. E depois clicando em estrutura. Outra coisa que você pode fazer é adicionar novos campos. Por exemplo, eu quero adicionar uma coluna no fim da tabela. Ou quero criar uma coluna depois de nome. Então ele vai fazer aqui, ó, a execução, ele vai criar uma nova linha. Eu vou criar o campo idade. Tá errado, mas vamos criar. Idade é inteiro. Cliquei em guarda e olha o comando. Alter table amigos, add idade, int not null, after nome. Lembra que você tem dois parâmetros, o after e o first? E se você não colocar nem after nem first, ele vai colocar no final? Eu já te ensinei isso numa aula anterior. Então tá aqui, ó. Então você vê que apenas com cliques, o PHPMyAdmin permite que você manipule, crie tabelas, manipule dados, né? Tem todos os comandos de DDL e de DML que você já viu até agora, com a facilidade do clique do mouse. E mesmo depois de tudo criado, você ainda consegue ver o comando, visualizar qual foi o comando que foi utilizado. Então, é uma ferramenta também educacional. Então, vamos voltar aqui na estrutura e ver que ele criou o campo idade depois do campo nome, exatamente como a gente fez. Mas a idade é uma coluna errada, não se coloca idade no banco de dados. E eu já te expliquei por que disso. Então, se você colocar a idade agora, sei lá, hoje eu tenho 37 anos, aí eu me cadastrei no banco de dados. E quando eu fizer 38, que falta pouco, como é que fica no banco de dados? Fica 37. Então, o ideal, em vez de salvar a idade, você salva a data de nascimento. Que aí no PHP você consegue fazer o cálculo da idade do cara sem problema nenhum, baseado na data de nascimento dele. Então, pequeno gafanhoto, sempre que der vontade de você cadastrar a idade de alguém, não cadastra. Cadastra a data de nascimento. E o próprio MySQL tem o formato de data. Então eu vou excluir a idade aqui. Basta você clicar aqui em elimina e ele vai te dar o comando, ó lá, ó. Alter table amigos, drop idade. Lembra do drop? O drop é utilizado em duas funcionalidades. Se eu uso drop table ou drop database, eu apago o banco de dados ou a tabela. Se eu uso alter table com drop, drop vira um parâmetro. É um parâmetro do alter table também. O drop pode ser um comando ou pode ser um parâmetro. Se for utilizado como comando, ele permite que você apague uma tabela, um banco de dados, um índice. Se for utilizado como parâmetro, ele permite que você apague um campo ou uma coluna. Então é importante que você saiba essa diferença. Então aqui, ó, você quer realmente executar o alter table drop idade? Quero. Ok. Ele apagou a coluna e a partir de agora a minha estrutura voltou a ser ID, nome e telefone. Então essas são as funcionalidades principais na hora de utilizar os comandos de DDL, de definição. Agora nós vamos partir para os comandos de DML, que é para manipulação dos dados. Antes, como exemplo, eu vou criar um campo sexo aqui. Olha que interessante. Então eu vou adicionar uma coluna depois do nome. Então eu quero depois do nome, quero criar sexo. Vou colocar aqui, sexo. Ele vai ser do tipo enum, que a gente já viu nas aulas anteriores, ou set ou enum. Vou colocar enum aqui. E eu tenho os valores de enum. Então, vou colocar aqui, ele vai aceitar M ou então F. Então, ele é do tipo enum. Vou guardar. Ele vai, ó, alter table amigos, adicionando sexo enum M ou F, not null, after nome. Vou vir aqui na estrutura e eu tenho o campo sexo adicionado. Para adicionar um novo registro, para cadastrar as pessoas com nome, sexo e telefone, o ID está como autonumeração, também não vou precisar informar. Basta eu clicar com a tabela aberta, clicar em Insere. Clicando em Inserir, ele já me dá a opção aqui. Você está vendo que o sexo que eu acabei de criar como enum, ele já criou umas bolotinhas aqui? Isso porque o enum só vai aceitar M ou F. Ele já cria as opções para você. Olha que simplicidade, olha que facilidade. Então vamos preencher os dados de duas pessoas aqui. Então eu vou adicionar Maria, que é do sexo feminino, e tem o telefone 2222-3333. Pode ligar para Maria, ela atende. E eu vou cadastrar aqui o João, que é do sexo masculino, e tem o telefone 2222-3333. Ah, mas o João e a Maria têm o mesmo telefone? Só marido e mulher. Feito isso, você clica em executar aqui embaixo. Cuidado, porque tem dois executar. Se você clicar no executar daqui de cima, ele vai executar só a inserção do registro de cima, que é Maria. Se você clicar aqui, ele vai executar só o João, que é o registro de baixo. Se você quiser, você pode executar os dois clicando aqui. E aqui você ainda pode escolher qual é a próxima ação. Ele vai inserir como novo registro e também depois ele vai fazer o quê? Ele volta atrás ou insere um novo registro? Eu vou fazer para ele, sei lá, inserir um novo registro. Vou executar. Ele já vai me dar aqui os comandos, aqui ó, insert into na tabela de amigos, os campos ID, nome, sexo e telefone, com os valores. Ele já coloca aqui os valores diretamente de cada registro. Lembra da aula de insert into?
Primeira coisa que você tem que lembrar, não é insert into. Então, o comando que a gente aprendeu durante a aula está sendo utilizado aqui automaticamente. E se você está ficando com raiva de mim, porque esse maldito fez eu digitar o comando e aqui ele faz sozinho. Calma, gafanhoto. Você está aprendendo e você vai me agradecer quando chegar lá na frente no curso de PHP com banco de dados e você já sabe utilizar os comandos. Vai por mim. Eu não ia fazer você utilizar uma ferramenta e digitar comandos a esmo, sem necessidade. Tudo tem seu objetivo. Vai na minha. Então aqui você vê que ele permitiu eu colocar mais 2. Vou colocar aqui. José, masculino, 33334444. Parece que ele é vizinho, né? E eu vou botar aqui Ana. Ana, que é feminino. E mora no 1112222. Ela é a síndica do prédio. Vamos clicar aqui em executar, só que em vez de inserir novo registro, eu vou clicar em volta atrás. Ele vai executar e vai voltar para a última estrutura, que foi lá a digitação do comando. Se quiser, você pode vir aqui em estrutura e ele vai te mostrar que ele tem a estrutura que a gente viu antes. E se você quiser ver o dado que acabou de ser criado, você pode clicar em procurar e ele vai dar um select asterisco from amigos. Exatamente o comando que a gente tem utilizado direto, que é o select asterisco. Inclusive, ele já está até digitado aqui, ó. Tá vendo? Ó, select asterisco from cursos, que a gente utilizou na aula passada. Deixa eu só apagar aqui que eu não estou utilizando. Mas o fato é, tá aqui o comando que você sempre utiliza. Basicamente, ele tem lá as minhas colunas, tá vendo? Agora você consegue visualizar. Os campos são as colunas, os registros são as linhas, as tuplas são as linhas. E além de inserir, você pode fazer aquilo tudo que a gente viu anteriormente. Lembra do comando update? Para fazer um update, vamos dizer o seguinte, olha aqui, ó. A Maria e o João se separaram, eles não moram mais juntos. Então eu venho aqui, ó, edita. Ele vai me dar os dados do João e eu vou botar o telefone de novo aqui. 11222. Executar. Então ele bota aqui, ó. Então o João agora mora no 11222. Isso é, ele foi morar com a Ana. João, seu safadinho. E outra coisa, você vê aqui o comando, ó. Update amigos, set telefone para 11222, where id igual a 2. Lembra, a gente vai utilizar sempre o id aqui, sempre a minha chave, para que ele não tenha alterações dúbias, para que ele não faça a alteração em mais de um registro. E você lembra também que dá para utilizar o limit 1 aqui, sem problema nenhum. Você viu o update. E tinha outro comando, que era o comando delete. Você lembra dele? Então, por exemplo, aqui eu vou apagar a Ana. Porque já que eu fiquei bolado com ela, ela já não é mais minha amiga, porque ela tava lá com o João que traiu a Maria. São várias tretas, não se mete aqui não. Para apagar os dados da Ana, você pode clicar aqui em apagar, e ele vai te dar o comando, ó. Delete from amigos, where id igual a 4. Você percebe aqui que antes ele coloca o nome do banco de dados constantemente, ó. Ele bota aqui o nome da base de dados e aqui o nome da tabela. Isso aqui é opcional, mas você pode especificar, ó. Exemplo.amigos é a minha tabela amigos que está na base exemplo. Amigos.id é o meu campo ID que está na tabela amigos. Vou clicar em OK. Ele carregou, ó, foi excluído com sucesso, agora não tem mais Ana. Se você quiser, você pode até excluir várias pessoas, ó, clicando aqui e apertando aqui embaixo em apagar, para você fazer com os campos selecionados alguma operação em massa. Viu como é simples, cara? É muito fácil. E vamos ver se todos esses dados estão lá na minha base de dados mesmo. Vou exemplificar aqui com o Workbench, já que a gente está utilizando ele pouco. Você vai pensar aqui, ih, caramba, o banco de dados exemplo não foi criado. Calma, gafanhoto. Aperta aqui em atualizar, ó. Você tem o cadastro e o banco de dados exemplo. Tá vendo que está aberto o banco de dados cadastro? Vou clicar 2 vezes para abrir o exemplo. Ou eu boto aqui, ó, use exemplo, né? Então você pode utilizar esse comando. Vou vir aqui nas minhas tabelas, eu tenho a tabela amigos. Na tabela amigos eu tenho as colunas ID, nome, sexo e telefone. Vamos ver aqui quais são os amigos que a gente tem. Pressiona Ctrl Enter. E ele vai te mostrar lá, Maria, João e José, tá vendo? A acentuação tá tudo bonitinho, sem problema nenhum. Uma funcionalidade bem legal que eu te mostrei no Workbench foi a exportação e importação de dados. Você lembra disso? Gerava o dump? O PHPMyAdmin também permite gerar dump. Para fazer um dump da base de dados, o que você pode fazer? Clica aqui na casinha, ó. É importante que você venha antes na casinha para exportar uma base de dados. E você pode clicar aqui, ó, em exportar. Muita atenção, porque existe o botão de exportar em outras partes do PHPMyAdmin. Se você quiser gerar o bump da base de dados, você antes tem que clicar na casinha. Não se esquece disso. Aqui ele vai permitir que você exporte no modo rápido, que ele exporta todas as bases que estão aqui, inclusive o cadastro, exemplo e tudo mais. Ou então, personalizado. Ele vai te dar a opção de escolher qual a base de dados você quer exportar. Por exemplo, eu quero exportar só exemplo. Deixei o marco aqui. E ele vai te dar aqui a opção, ó, Save Output to File. Então, ele vai te dizer aqui, ó,
Formato é o TF8, tudo bonitinho, não vai ter compressão nenhuma. Se você quiser, ele já zipa para você, se a base de dados for grande. O formato é SQL, você pode exportar até para PDF, pode exportar para Excel. Cadê aqui, ó? CFV para Excel. Então, para o Word, ele exporta para vários formatos. Vou deixar SQL aqui, que são as instruções. Se você quiser, você pode mostrar os comentários. Tem uma opção aqui, que é incluir Create Database, que a gente viu antes na exportação, que aqui, ó, no Workbench, se eu clicar aqui em Server, Data Export, ele permite. Na verdade, aqui ele chama de Include Create Schema. É a mesma coisa que você vir aqui e marcar o Add Create Database. Se você quiser, também pode criar todos os procedimentos. Eu não tenho procedimento. No Create Table, ele vai marcar o If Not Exists e o auto-incremento. Então, vou deixar tudo aqui. Faço algumas outras configurações, não vou fazer mais nenhuma aqui. E clica em Executar. Clicando em Executar, ele já vai te gerar o arquivo 127.001.sql. Vamos abrir a pasta. E ele vai abrir aqui, ó, o arquivo SQL. Vou clicar com o botão direito e editar com o Notepad++, que é uma ferramenta que eu instalei aqui. Ela é gratuita, se você quiser. Ou então você pode abrir com o seu bloco de notas normal, se você não tiver o Notepad++. Vou abrir só para gerar a colorização aqui. Então você vê, ó, é um dump semelhante, não é exatamente igual ao outro, mas ele é bem semelhante. Esse dump também serve para importar lá no Workbench. Na verdade, esse dump são as instruções que foram utilizadas para chegar à base de dados nessa estrutura. Além disso, a gente ainda pode manipular por alguns comandos de DDL as tabelas e a própria base de dados, apagando elas. Eu posso eliminar uma tabela, vindo aqui, clicando no nome da tabela, vindo em estrutura, selecionando aqui ou simplesmente clicando em elimina. Ele vai te dar o comando, ó, Drop Table Amigos. Ok, ele vai apagar. Lembrando que o Drop Table apaga a estrutura e também os dados. Se quiser apagar só os dados, você usa o Truncate. Não se esquece disso. Para apagar a base de dados também é simples. Você pode vir aqui na casinha, clicar em Base de Dados, escolher a base de dados, por exemplo aqui, Exemplo, e clicar em Elimina aqui embaixo. Ele vai te dar o comando, ó, Drop Database Exemplo. Ok, e o banco de dados foi eliminado. Vamos ver aqui no nosso Workbench, vamos atualizar, e você vai ver aqui que a base de dados já foi excluída. E aí, gostou do PHPMyAdmin? É claro que ele tem muitas outras funcionalidades, mas o que eu quis mostrar aqui é o PHPMyAdmin fazendo aquilo que você já fez até agora no curso de banco de dados. Então fique à vontade para aprender as novas funcionalidades dele. A gente vai dar uma parada aqui no PHPMyAdmin, porque a gente tem que aprender novos comandos. E na próxima aula tem uma aula especial que foi criada para você, que é a aula que vai aprofundar no comando mais famoso do SQL, que é o comando select. Então, na próxima aula, a gente começa a estudar a fundo a estrutura do Select e quais são as possibilidades que ele te dá para buscar dados no banco de dados. É isso aí, meu querido. Como sempre, eu venho te pedir, clique aqui para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se você já é inscrito ou está se inscrevendo agora, não se esquece que do lado do botão se inscrever, depois que você se inscreve, vira uma engrenagenzinha. Clica nela, vai ter uma opção para você assinar o canal e dizer que você quer receber um e-mail sempre que sair uma aula nova. Você sabe que a gente só lança vídeo legal, pelo menos divertido. Clicando aqui, você vai para a playlist completa e vê todas as aulas do MySQL feitas até agora. Essa é uma aula bem mais para frente do curso. Tem umas aulas básicas. Se você chegou aqui só pelo PHPMyAdmin, saiba que aqui, ó, tem um curso completo de banco de dados. Ele é bem legal para iniciantes, para galera que nunca viu estrutura de banco de dados, tá gostando bastante. Eu espero que você seja mais um desses. Me dá uma honra de ser seu professor. E nunca se esqueça, aqui no meio tem o curso em vídeo. Lá você pode acessar, fazer seu login, assistir às aulas por lá. E assistindo por lá, eu te dou um bônus. No final do curso, assim que todas as aulas terminarem, você vai poder imprimir um certificado e ser um gafanhoto certificado pelo curso em vídeo, dizendo, olha, já fiz o curso de banco de dados. Isso serve para todos os cursos. Então, aqui em cima, interatividade, os cursos principais estão aqui, ou então acessa a nossa plataforma e dá uma olhada por lá. É isso aí, pequeno gafanhoto. A gente se vê na próxima aula. Se prepara que vem muito Select por aí. Um forte abraço e até lá.